Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sábado. Jesus Cristo permaneceu no túmulo após a sua morte. No sábado ele permaneceu no túmulo. Como nós conhecemos a história, ele foi morto numa sexta-feira, ele morreu na sexta-feira, no sábado ele permaneceu no túmulo e no domingo, então ele ressuscitou. Neste sábado nós estamos nos preparando para a Páscoa, estamos nos preparando para o domingo da ressurreição. E quero trazer aqui, neste sábado, então, uma palavra para preparar o seu coração para o domingo tão especial, domingo em que nos lembramos da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Vamos, nesse momento, estar cantando um hino de adoração a Deus. Ouça a letra deste hino, medite nesta letra, preparando assim seu coração para a mensagem. Meus irmãos, para a mensagem de hoje, vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. O tema da nossa mensagem será a Páscoa em família. A Páscoa em família. Essa mensagem é para preparar o seu coração para a Páscoa em família que teremos no dia de amanhã. Então, abra a palavra aí em Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler partes deste texto, mas depois eu recomendo a você que leia o texto todo para a sua edificação. Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler agora do versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 16 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquele dia comerão a carne assada no fogo,
com pães asmos e ervas amargas a comerão. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo de número 21 em diante. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e rogamos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, rogamos, Pai, pedindo que o Senhor edifique a Tua igreja, e rogamos, Pai, para que o Senhor abençoe as famílias, porque, Senhor, neste domingo, a Páscoa será em nossas casas, a Páscoa será entre as famílias. Então, Pai, nós pedimos em nome de Jesus a Tua bênção para o Teu povo. Fala com o Teu povo agora, ó Deus, preparando o Teu povo para a Páscoa de amanhã. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, este é o segundo ano seguido em que não temos culto de Páscoa reunidos aqui em nosso templo. E nós nos lembramos hoje pela manhã do Salmo de número 133, o versículo 1, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas não é possível nos reunirmos este ano. E também o Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas este ano não teremos esta alegria no dia da Páscoa. Contudo, meus irmãos, celebraremos a Páscoa em família, em nossas casas. Estaremos celebrando a Páscoa no reduto da família. E a primeira Páscoa também foi assim, celebrada nas casas, entre famílias. O contexto era um contexto único e específico. Foi o contexto da saída do Egito, o contexto do êxodo. Depois ocorreram mudanças na celebração da Páscoa, mas a primeira Páscoa foi celebrada nas casas, entre famílias. E em nossas casas, precisamos estar mais atentos, para não nos dispersarmos, para não perdermos a reverência e o temor. Digo isso, meus irmãos, não por causa do dia, pois veja, para nós, e especialmente para nós reformados, o domingo de Páscoa não é mais santo do que os outros domingos. Todo domingo é dia do Senhor. E a igreja, em todos os domingos, se lembra da ressurreição de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o domingo de Páscoa não é dia santo, mais do que os outros domingos. Todo domingo é para nós dia santo. Mas em nossas casas precisamos observar isso. Em nossas casas precisamos guardar o dia do Senhor. Em nossas casas também o temor do Senhor é provado. Pois Deus vê se de fato em nossas casas estamos nos colocando diante dEle, estamos nos humilhando perante Ele. Deus vê se de fato em nossas casas estamos buscando a Sua presença e o Seu favor. Então, meus irmãos, quero chamar a atenção para a Páscoa em casa, em família. No texto lido
vemos que Moisés ordenou ao povo de Israel que celebrasse a Páscoa, porque em dia e hora marcada, Deus passaria pelo Egito. À meia-noite, Deus passaria pelo Egito, e o anjo da morte, o destruidor, mataria todos os primogênitos no Egito, de homens e de animais. Haveria grande choro em toda a terra do Egito. Porém, Deus garantiu que nenhum israelita morreria, nenhum judeu morreria. Apenas os primogênitos dos egípcios morreriam. Mas para que os primogênitos de Israel não morressem, mas vivessem, era preciso que cada família fizesse a sua parte, aderindo ao sacrifício do cordeiro pascal. Então vejamos, queridos, em primeiro lugar, cada família deveria sacrificar um cordeiro. Veja comigo mais uma vez ali o versículo de número 3. Deus diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Veja também o versículo de número 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai então a Páscoa. Por que um cordeiro para cada família e não um cordeiro para cada pessoa? Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a aliança do Senhor é sim com pessoas, mas é também com famílias. A salvação é para a família. Ainda que quando nós olhamos para a Escritura, vemos que nem sempre todos os da família são salvos, mas Deus revela o seu desejo nas Escrituras, Deus revela o seu desejo de salvar a família. Entendo pelas Escrituras que quando Deus salva um da casa, esse que foi salvo deve buscar que a aliança do Senhor se estenda para todos os membros da família, como está lá no livro de Atos, capítulo 16, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Naquele tempo, no tempo de Moisés, a marca da aliança era a circuncisão. Hoje a marca da aliança é o batismo. No tempo de Moisés, os pais eram marcados com a circuncisão, e depois eles marcavam todos os da casa. A aliança do Senhor era estendida a toda a família. O pai representava toda a família, todos os homens da casa, os meninos da casa, todos eram circuncidados, todos entravam na aliança, faziam parte da aliança. Por isso, meus irmãos, hoje, todos os da família são batizados, inclusive as crianças, porque nós entendemos que o batismo é o sinal da aliança no Novo Testamento. E eu convido a você que amanhã, no domingo de Páscoa, reúna a sua família sob a aliança. Cada família é uma família da aliança. Deus tem aliança com as nossas famílias. Por isso nós precisamos nos reunirmos em família, nos lembrando dessa aliança que Deus tem conosco. Veja no texto que cada família deveria pegar um cordeiro e prepará-lo para a Páscoa, ou seja, eles deveriam se preparar para a Páscoa, assim como nós estamos agora nos preparando para a Páscoa. Aliás, nós deveríamos nos preparar sempre para o domingo, para o dia do Senhor. O cordeiro a ser sacrificado deveria ser sem defeito, macho de 1 ano, segundo o versículo 5. E o cordeiro da Páscoa, nós sabemos, aponta para Jesus. A promessa que Deus fez a Abraão, de que no seu descendente seriam abençoadas todas as famílias da terra. Nós sabemos no Novo Testamento, ou pelo Novo Testamento, que através de Jesus, o Cordeiro de Deus, todas as famílias são abençoadas. Ele é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para salvar e abençoar as famílias. Hoje, as famílias não precisam mais sacrificar cordeiros, glória a Deus por isso, mas as famílias precisam crer no sacrifício do cordeiro. É pelo sangue de Jesus que as famílias são salvas.
O sangue de Jesus é suficiente, creia nisso. O sangue de Jesus é suficiente e eficaz para a salvação, para a sua salvação e de toda a sua casa. Em primeiro lugar, queridos, então, é isto. Este é o primeiro ponto. Cada família deveria sacrificar um cordeiro. Hoje, cada família deve crer no sacrifício do cordeiro Jesus. Em segundo lugar, as famílias, no tempo de Moisés, na primeira Páscoa, as famílias estariam separadas, cada um em sua casa, mas ao mesmo tempo unidas. Então este é o nosso segundo ponto. As famílias estariam separadas, mas ao mesmo tempo unidas. Veja o versículo de número 6. E o guardareis, ou seja, guardareis o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Veja, cada família sacrificaria o seu próprio cordeiro em seu próprio quintal, mas o que unia todas as famílias naquela ocasião não era estarem juntas, no mesmo local, pois, como eu disse, cada família celebraria a Páscoa em sua própria casa. O que unia todas as famílias de Israel, naquela ocasião, era o mesmo Deus, a mesma fé e o mesmo sacrifício, o sacrifício do cordeiro. Por isso, todas as famílias deveriam imolar o cordeiro no mesmo horário, no crepúsculo da tarde. As famílias de Israel não estavam juntas fisicamente, mas estavam unidas num mesmo sentido espiritual. Amanhã, queridos irmãos, domingo de Páscoa, não estaremos celebrando a Páscoa aqui, juntos. Não teremos este ano aquele culto gostoso, a nossa abençoada reunião, não teremos a mesa da Santa Ceia, não teremos o café da manhã, que todos os anos é servido nesta data. Não estaremos juntos, reunidos aqui, mas estaremos unidos, no mesmo sentido, firmados no mesmo Deus, na mesma fé, e unidos por um só sacrifício, de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que deu a vida em nosso favor. Então, queridos, relembrando, em primeiro lugar, nós vimos que cada família, na época de Moisés, cada família deveria sacrificar um cordeiro. Hoje, cada família deve crer no sacrifício do cordeiro Jesus. É preciso crer. Em segundo lugar, vimos que as famílias, na primeira Páscoa, estariam separadas fisicamente, mas ao mesmo tempo unidas, pelo mesmo Deus, pela mesma fé e pelo mesmo sacrifício. E hoje também estamos separados por causa do Covid, mas estamos unidos pelo mesmo Deus, pela mesma fé e pelo mesmo sacrifício. E agora, em terceiro lugar, vemos no texto que em cada família, nos dias de Moisés, na primeira Páscoa, em cada família, havia uma santa e ardente expectativa de preservação da vida, de riqueza e de liberdade. Havia uma santa expectativa em cada família, uma ardente expectativa de preservação da vida, de riqueza e de liberdade. Imagine comigo a primeira Páscoa. Cada família reunida, aguardando a salvação, a libertação do Egito. Cada família deveria sacrificar o cordeiro e celebrar a Páscoa. Havia apreensão, expectativa, pois todos, sem exceção, deveriam passar o sangue do cordeiro sacrificado, nos umbrais e nas vergas das portas, pois à meia-noite Deus passaria pelo Egito, e nas casas que não estivessem marcadas pelo sangue, nestas casas haveria morte. Então, queridos, havia expectativa. Será que Deus, ao passar pela minha casa, terá misericórdia e deixará o primogênito desta casa com vida? Havia essa expectativa. Outra expectativa que havia no povo
foi porque Deus ordenou que após a morte dos primogênitos egípcios, o povo de Israel deveria pedir a todas as famílias egípcias joias, ouro, prata e bens. E assim os egípcios dariam ao povo de Israel tudo o que eles pedissem, para que o tempo de escravidão fosse recompensado. Então havia essa expectativa: será que nós vamos pedir e eles vão nos dar? E havia a grande expectativa da libertação, porque Deus havia prometido que após este golpe, após a morte dos primogênitos dos egípcios, o povo de Israel seria libertado da escravidão. Havia essa expectativa nas famílias, e todas as expectativas foram satisfeitas, porque o anjo da morte passou pelo Egito, mas não houve morte de primogênitos dos israelitas. Deus aceitou o sangue sacrificado. Deus poupou os primogênitos israelitas. Também a expectativa de receber ali as riquezas do Egito foi satisfeita, porque aquilo que o povo de Israel pedia aos egípcios, eles lhes davam de bom grado, lhes davam tudo o que eles pediam, joias, ouro, prata, bens, e o povo de Israel saiu dali do Egito com grandes riquezas. E a expectativa da liberdade também foi satisfeita, porque os israelitas, naquela noite, saíram dali do Egito, eles foram de fato libertados por Deus, receberam ali a libertação. Amanhã, domingo de Páscoa, nós devemos celebrar a Páscoa com a mesma santa e ardente expectativa de vida, de riqueza e de liberdade. Devemos celebrar a Páscoa com a mesma santa e ardente expectativa de vida, de riqueza e de liberdade. Porque pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, Deus tem preservado a nossa vida. E Ele preservará a nossa vida no dia do julgamento eterno. Não seremos condenados. Também, queridos irmãos, com Cristo, na vida eterna, receberemos grandes riquezas. E já recebemos a liberdade. Porque já recebemos a liberdade por Cristo Jesus. Em Cristo já somos livres. Mas depois da sua vinda, provaremos ou desfrutaremos dessa liberdade de maneira plena. Por isso, é preciso que neste domingo de Páscoa, cada família deposite a fé no sangue de Jesus para a salvação e preservação da vida. Que cada família esteja pronta, pois Jesus voltará, e somente os que estiverem preparados, vivendo de fato conforme a transformação que o sangue do Cordeiro traz, estes receberão a vida eterna. Deus irá e já tem despojado os inimigos da igreja, os inimigos espirituais, mas todos os inimigos serão derrotados. Precisamos ter essa expectativa. A morte já não existirá quando Cristo retornar. A libertação que Jesus já conquistou, desfrutaremos de maneira completa na manifestação do reino eterno. Então é preciso que essa expectativa santa e ardente esteja em nossos corações neste domingo de Páscoa. Para concluirmos, amanhã estaremos celebrando a Páscoa em nossas casas. A Páscoa será em família. Não tem esse dia como um feriado comum, e sim como um dia de culto e reflexão em família. Eu digo a você, e digo a muitos, neste domingo de Páscoa, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Jesus morreu e ressuscitou em nosso favor. Se não podemos reunir no templo todas as famílias, vamos nos reunir no mesmo Espírito, na mesma fé, debaixo do mesmo sacrifício, que em cada família haja uma santa e ardente expectativa com o que Deus fará, com o que Jesus já conquistou por nós, e com o que Jesus já conquistou por nós através da sua morte e ressurreição. Então,
neste domingo, adore em família. Vamos ouvir, queridos irmãos, um hino neste momento, e após o hino, nós estaremos dando a bênção e também orando pela sua vida. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Pai querido, nós te agradecemos porque o sacrifício já foi feito. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos dar a salvação e a vida eterna. O preço já foi pago. Agora, Pai, nós aguardamos o tempo da remoção completa do pecado e das suas consequências. Agora, Pai, nós intercedemos por todas as famílias. Pedimos, Pai, a Tua bênção para todas as famílias. A Tua palavra diz que em Cristo serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. E nós pedimos, Pai, então a Tua bênção para todas as famílias. Pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja abençoando todas as famílias que creem. Porque sabemos, Pai, que a bênção vem para os que creem. Os incrédulos não receberão as bênçãos. Os méritos da obra de Cristo não serão aplicados aos incrédulos. Mas nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor aplique
os méritos de Cristo a todos aqueles que creem, para a glória do teu nome, que as famílias sejam abençoadas, que as famílias sejam fortalecidas, que as famílias perseverem na fé. Nós rogamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja edificação nos filhos e nos pais, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todos os que creem, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o seu sábado, que Deus abençoe a todos também amanhã, no domingo de Páscoa. Eu tenho aqui apenas alguns recados. Se você quiser contribuir com esta obra, se você quiser dizimar e ofertar nesta igreja, você que é membro da igreja já tem feito isso, você tem aí o QR Code, você pode fazer, devolver dízimos e ofertas através do QR Code. Também você tem aí, agora no final dessa transmissão, as contas bancárias da igreja, você pode fazer transferência bancária, e também o Pix. Muitas pessoas têm contribuído com esta obra através do Pix. Então você pode fazer aí o Pix, tem o CNPJ da igreja, e através deste CNPJ você faz a transferência através do Pix. Pedimos a você também que nos acompanhe através das redes sociais. Nós temos Facebook, onde nós temos constantemente postado ali mensagens, temos o Facebook da igreja, também o YouTube da igreja, que você já conhece, porque essa mensagem está sendo transmitida através do YouTube. Temos também o Instagram, onde os jovens têm sido ali alcançados. O Instagram é uma coisa mais para os jovens, por isso eu uso bastante o Instagram. Brincadeira, não uso muito o Instagram não, eu sou mais do Facebook. Mas peço a você então que esteja acompanhando a igreja e as mensagens através das redes sociais. Pedimos a você que sempre que puder, compartilhe. E Deus abençoe então a sua vida e a vida de cada família que ouviu essa mensagem. Que Deus abençoe a todos.